Em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de todos os mentores de luz que nos acompanham, é que nós vamos pedir a permissão para iniciarmos o nosso Evangelho da noite, o nosso encontro, o nosso estudo, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem, que nos auxiliem na compreensão do estudo da noite e que nós possamos principalmente colocarmos em prática no nosso dia a dia, auxiliando a nós mesmos na nossa transformação, na nossa reeducação e que também possamos auxiliar a todos os irmãos que convivem conosco nos nossos lares, no nosso trabalho, na sociedade, através dos ensinamentos da doutrina espírita codificada pelo nosso querido irmão Allan Kardec. E assim, queridos amigos, pedimos o amparo e pedimos licença para iniciarmos o nosso encontro. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino e a tua vontade se faz na terra como nos céus. Dai-nos hoje a nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas quando perdoamos as culpas de nossos devedores. E não nos deixes entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridas amigas, queridos amigos da Casa do Caminho. Espero que todos estejam bem, fisicamente, espiritualmente. Estamos aí unidos em pensamento, em vibrações, através da internet, através das novas tecnologias. E hoje, queridos companheiros, queridas companheiras, nós vamos falar um pouquinho sobre um capítulo do livro Em Torno do Mestre, de Pedro de Camargo, pelo Espírito Vinícius, e esse capítulo ele se chama A Crise. E quando falamos em crise, queridos companheiros, logo imaginamos algo negativo, algo doloroso, mas nós sabemos que quando passamos por um momento de crise, somos testados na nossa fé, na nossa paciência, na nossa resignação. E se nós soubermos passar por esse momento de crise com perseverança, nós saímos mais fortalecidos, porque sabemos que a reencarnação num planeta de provas e expiações, a todos os dias é um educandário para todos nós. E os momentos de crise nós sabemos que são necessários para fortalecer o espírito, para fortalecer as nossas convicções, o nosso pensamento em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre querido. E quando o nosso irmão Vinícius fala sobre essa crise, ele enfatiza muito a questão política, a questão que nós estamos habituados a ouvir, o sistema de governo, o sistema político que rege os países, que regem todas as nações. Então sabemos que é um sistema político ainda falho,
como muitas coisas ainda são falhas num planeta de provas e expiações. Mas nós sabemos que tudo a seu tempo, né? Sabemos da necessidade da nossa reeducação, da nossa transformação, do nosso conhecimento, sabemos da necessidade do aprendizado, da necessidade do conhecimento, de nós nos instruirmos para que possamos transformar o nosso planeta de provas e expiações em regeneração. E então, o livro se inicia com o texto, o parágrafo falando que o mundo todo está em crise. Lembrando que esse livro, a primeira edição dele foi em 1947. Então, aqui a gente não vai abordar essa crise que estamos passando da pandemia, mas se nós formos analisar, tivemos muita crise ao longo de todos os anos, não só no Brasil, como no nosso planeta, né? A gente fala no mundo todo, mas no nosso planeta. E aqui ele fala dessa crise original. É uma crise incoerente, visto que trata-se de uma crise de abundância. Então, ele fala aqui dos países que vivem com uma abundância, com uma superabundância, na verdade, e isso está paralisando, estagnando a evolução. E ele fala que essa superabundância de produtos que alguns países têm, com seus mercados abarrotados, provém exatamente dessa estagnação. E nós sabemos, né, que quando nós estamos satisfeitos, digamos assim, quando não há mais em nós essa busca pelo conhecimento, essa busca por coisas novas, a gente estagna mesmo na nossa evolução. E ele fala que o mundo está enfermo e gravemente, é portador de esclerose adiantada, as suas artérias estão enferrujadas, a circulação se opera penosamente, os aneurismas ameaçam romper-se a cada momento. Então, estamos diante de um enfermo que os Esculápios classificam como um caso perdido. Mas nós sabemos, né, pela nossa literatura espírita, que tudo concorre para o nosso bem, como disse o nosso irmão Paulo de Tarso. Nós sabemos da evolução planetária, sabemos que nada acontece de uma hora para outra, sabemos que a evolução ela é muito lenta, então não há nada perdido, não há nada fora do lugar. Nós sabemos que todos os momentos históricos de dificuldade, de pandemias, de guerras, sabemos que tudo tem um motivo pelo qual acontece e sabemos que Deus, o Criador, nosso Pai maior, não deixaria que nada acontecesse para o nosso mal, simplesmente sabemos dessa importância das crises e se nós formos trazer, aliás, para os dias atuais, sabemos da necessidade da providência divina, que tudo acontece para a evolução, para o aprendizado. E aí logo em seguida vem: não haverá de fato remédio para o estado atual da humanidade? Então ele vem questionando: se o mundo está doente, será que não há um remédio? Porque quando nós estamos doentes do corpo físico, do espírito, nós procuramos um remédio. Então, será mesmo de fato que não tem um remédio para esse estado atual da humanidade? Então, se nós respondermos que não existe remédio, isto é um contrassenso, é uma contradição da nossa evolução, porque nós sabemos que
o nosso planeta de provas e expiações, ele vai se transformar em regeneração. É claro que a transformação ela é lenta, e toda transformação exige mudança, exige sofrimento, exige perseverança. É a mesma coisa quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, que fica aquela confusão, aquela bagunça, aquela sujeira, mas que quando terminar aquela reforma, tudo vai ficar no seu devido lugar, tudo vai ficar limpinho, vai ficar gostoso, vai dar um bem-estar. Então nós sabemos que essa transformação, essa mudança, ela realmente ela é penosa, mas que lá no futuro nós vamos desfrutar de um bem-estar espiritual. E aí ele faz essa pergunta, né? Será que não tem remédio para essa humanidade? E logo vem a resposta. Pensamos que sim, com certeza tem um remédio. Basta que se procure a causa e sobre ela se atue, ao invés de curar somente dos efeitos, como se tem procedido até aqui. Então ele exalta, né? Ele afirma que eliminada a causa, desaparece o efeito. E a nosso ver, a origem do mal, ou pelo menos uma das causas, está na política econômica fundamentalmente egoísta, adotada pelas nações em geral. E nós sabemos, como está no Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que uma das maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, por isso que nós passamos por transformações e agora estamos passando por esse momento de pandemia, né? Se nós fizermos uma análise, é um momento agora de solidariedade, é um momento dos países mais ricos olharem para os países mais pobres, é um momento de nos colocarmos na situação do outro, né? É um momento de auxílio, e isso nós estamos vendo. E como esse livro, né, a primeira edição foi em 1947, já vinha esse alerta para a humanidade. Então, é combater mesmo o egoísmo, é uma nação auxiliar a outra, né? E aqui fala: inspirados nessa política desastrosa, cada país pretende defender seus interesses particulares, com menosprezo do interesse coletivo. Em questão econômica, não há interesse particular ou isolado, por isso que todas as nações são igualmente interessadas. Há realmente um interesse único, que é o interesse coletivo. Então, enquanto nós não buscarmos o interesse coletivo de um país, de uma nação, nós vamos ainda continuar ainda nesse planeta de provas e expiações. Por quê? Porque num planeta de regeneração, nós vemos que há solidariedade, um auxiliando o outro, se colocando na situação do outro, um pegando na mão do outro, em que o orgulho e o egoísmo ele é combatido. Então, se nós formos, e aqui ele exalta bastante isso, que para que estejamos num planeta melhor, num mundo melhor, precisamos desse olhar das grandes potências para os países menos favorecidos. Nós falamos, né, nos países subdesenvolvidos. Então, o egoísmo, ele impede que se veja com clareza esse fato tão simples. É assim que o egoísmo de cada nação, pretendendo defender-se, vai se comprometendo, pretendendo ajuntar, vai espalhando, pretendendo fortificar e sustentar a obra financeira,
vai solapando em suas bases e fundamentos. Então, aqui o autor, o nosso irmão, o espírito que trouxe essa lição, ele nos dá um exemplo. E esse exemplo, para auxílio mútuo dos países, seria uma troca de matéria-prima, de produtos, né? Ele dá um exemplo que o Brasil produz café, a Argentina produz trigo, a Espanha, Portugal, França produzem frutas, óleo de oliva. Então, o que seria um comércio com os países auxiliando um ao outro, seria essa troca, né, de mercadorias. E ele também critica o sistema político dos países, que muitos só querem vender. Então, vendem os seus produtos no valor absurdo ou no valor que não tem condições de comércio, e só quer vender e não quer comprar, então não quer ajudar outros países. Então exportam muito, mas não importam produtos. E isso prejudica, isso é uma forma egoísta de governar. E esse texto, né, ele fala principalmente do sistema político e como é importante nós espíritas nos aprofundarmos no sistema político do nosso país para auxiliarmos a evolução, né? Olhar bem os nossos políticos, os nossos governantes, aqueles que estão à frente para conduzir o nosso país de uma maneira coerente, de uma maneira digna. Então, isso é muito importante, nós estarmos estudando, nos informando sobre o nosso sistema político. E o livro ele ressalta, né, a solução. Uma das soluções para o caso não pode deixar de ser esta. Qual é? Que é a terapêutica da competência de um auxiliar o outro, né? Nós temos que mudar de política econômica, da política vesga, materialista, política estreita e mesquinha, inspirada no egoísmo, cumpre envolvermos para a política da solidariedade, altruísta, natural e cristã. Então, esse é o nosso ponto, o nosso eixo central. Quando nós voltarmos para uma política de solidariedade, um grande passo se dará no nosso planeta de provas e expiações para a regeneração. Enquanto estivermos aí olhando só para o nosso umbigo, como tem a expressão, estivermos voltados somente para saciar as nossas, os nossos objetivos, saciar as nossas vontades, nós vamos demorar em um pouquinho para sair desse estágio de provas e expiações. E ele encerra: sem a luz dos fatores morais, nenhum problema da vida humana se resolverá satisfatoriamente. Então, à luz dos fatores morais, temos que nos desenvolver tecnologicamente, sim, cientificamente, sim, mas temos que ter as nossas qualidades morais para auxiliar e alavancar a nossa evolução e, consequentemente, a evolução do nosso querido planeta Terra. Então, é um texto muito interessante que, no pouco tempo que nos cabe, é o que dá para falar, mas daria aí para falar sobre esse sistema egoísta, político que nós temos, egoísta, daríamos para falar muito mais. Mas o meu objetivo é para que façamos essa reflexão, né?
não só no sistema político, no nosso dia a dia, combater o nosso orgulho, combater o nosso egoísmo, procurar voltar esse olhar para todos os nossos irmãos que estão sofrendo neste momento de pandemia, trazer essa lição para os dias atuais. Se nós não temos condições de auxiliar materialmente, mas nós temos muitas condições de auxiliar com as nossas preces, com as nossas boas vibrações, as nossas irradiações de amor, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair desta pandemia muito mais fortalecidos do que entramos, né? Nada acontece por acaso, tudo concorre para o nosso bem, como disse o nosso querido Paulo de Tarso. Então, que possamos nos fortalecer para que possamos passar por este momento, essa transição, de uma maneira muito solidária e muito altruísta, como o texto fala. Então, queridas irmãs, queridos irmãos da Casa do Caminho, nós vamos neste momento fazer as nossas vibrações, pedir a Deus, nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos bons espíritos, que neste momento possamos unir os nossos pensamentos em vibrações salutares para o nosso planeta Terra, que nos acolhe com tanto carinho, que nos deu a oportunidade da reencarnação. Que possamos vibrar energias a todos os governantes, a todos os presidentes, principalmente dos países que têm condições de auxiliar os menos favorecidos e não o faz por egoísmo. Que os nossos presidentes possam neste momento sentir a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, sentir a presença dos bons espíritos, independente das suas crenças e religiões, a presença de Deus, essa energia maravilhosa que nos dá o poder da criação. Que todos os governantes nos seus sistemas políticos, presidencialistas, parlamentaristas, que os nossos irmãos possam ser envolvidos por esta luz e envolver o nosso Brasil, nosso presidente, todos os governos, os prefeitos, os governadores, os prefeitos, envolver a nossa Câmara de Deputados, senadores, os nossos poderes executivos, legislativo, judiciário. Senhor Jesus, abençoa todos esses irmãos que trabalham, que exercem os seus poderes nesta encarnação, que todos possam tomar as melhores decisões para conduzir da melhor maneira possível as nações e envolver os nossos irmãos do Brasil que estão passando por dificuldades de desemprego, sem o pão material, sem o pão espiritual, envolver os nossos irmãos em situação de rua, passando necessidade, Senhor. Envolver os templos religiosos para que possamos nos unir e ajudar. Envolver as nossas crianças que estão nos lares, muitas delas sofrendo abusos e violências.
que a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, com o seu amor incondicional, como mãe que foi do nosso Mestre, possa nos envolver em luz, em paz, e que nós possamos dar a nossa contribuição, Senhor, de amor, de paz para o nosso Brasil. E assim pedimos a permissão para encerrarmos o nosso Evangelho, encerrarmos o nosso encontro, que possamos ter uma boa noite de repouso, que possamos dar continuidade aos nossos estudos durante a emancipação da alma. Muita luz, muita paz. Que Deus, nosso Pai, Criador da vida, nos envolva no seu amor incondicional. Que assim seja. Um grande abraço aos queridos irmãos da Casa do Caminho.